Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto eh, bem quente do cenário jurídico aqui no Brasil. Temos uns materiais recentes, sabe? Incluindo comentários do Deltan Dallagnol e também do advogado Jeffrey Cicchini. É sobre um lance envolvendo o Felipe Martins, um dos acusados lá nos eventos do 8 de janeiro, e que chegou nas mãos do ministro André Mendonça lá do STF. A ideia aqui é entender melhor o que está em jogo nesse pedido da defesa, né? Quais são os argumentos e o que essas fontes estão dizendo sobre, bom, sobre o que pode acontecer. Preparados? Então vamos lá. O centro de tudo é um tal de mandado de segurança. Para quem não é da área jurídica, o que isso quer dizer exatamente nesse caso? Olha, na prática, é um pedido de ajuda jurídica bem urgente, sabe? A defesa do Felipe Martins, liderada pelo Jeffrey Cicchini, entrou com esse recurso. E isso foi durante o recesso do STF. Aí, por causa do plantão, caiu justamente com o ministro André Mendonça para analisar. Ah, entendi. Caiu com ele por causa do plantão. Isso. E o objetivo principal é o quê? É questionar o que a defesa está chamando de falhas processuais graves. Erros, assim, que eles dizem que podem até anular parte do processo, né? E com isso eles querem suspender as audiências do caso do 8 de janeiro que estavam para começar. O Chiquininho até destacou isso. Por estar de plantão, o Mendonça vai ter que analisar, não tem jeito. Entendi. Um recurso emergencial para tentar parar o andamento. E que falhas são essas que a defesa está apontando? Parece que tem vários pontos aí, né? Fica bem interessante. Exato. As fontes que a gente olhou detalham alguns argumentos principais da defesa. O primeiro é o indeferimento de testemunhas. Dizem que testemunhas-chave que eles indicaram, tipo Jair Bolsonaro, Augusto Aras, o relator original, o ministro Alexandre de Moraes, negou a oitiva delas. E a defesa alega que isso foi ilegal, que prejudicou o direito de defesa do Martins. Quer dizer, a defesa acha que não conseguiu apresentar todas as provas, todos os lados da história dela. Que mais? Outro ponto forte é a alegação de que eles não tiveram acesso completo aos autos do processo. A defesa afirma, assim, que não conseguiu ver todo o material que foi juntado, sabe? E isso, claro, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, que é basicamente o direito de conhecer tudo o que tem contra você para poder se defender direito. Sem acesso total fica difícil, né? Fica impossível, argumentam eles, preparar uma defesa adequada para as audiências. Faz sentido. Acesso à informação é crucial. E tem questionamento sobre o próprio STF, no caso. Tem sim. A defesa levanta a questão da competência. Será que o STF é o lugar certo para julgar o Martins? O argumento é que no grupo específico onde ele está, não teria ninguém com foro privilegiado. Aquela regra para autoridades, né? Isso. E também questionam se a primeira turma do STF seria competente para o caso. E para fechar, pedem para revogar medidas cautelares contra o Martins. Tipo restrições, sabe? Alegam que essas medidas foram baseadas numa informação que seria falsa sobre uma viagem dele para os Estados Unidos, ligada a um registro de imigração de lá. Nossa, então são pontos bem técnicos mesmo sobre como o processo está andando e no que ele se baseia. Agora, uma das fontes do Dallagnol, ele dá um peso quase histórico para o papel do ministro Mendonça agora, né? Exatamente. O Dallagnol faz uma analogia interessante com a história da rainha Esther, da Bíblia. Ele sugere que o Mendonça estaria numa posição única, sabe? Quase como para um momento como este. A ideia que ele passa é que o ministro teria agora a chance de intervir, de agir, mesmo que isso signifique ir contra decisões anteriores do relator ou talvez até confrontar outros ministros, a instituição, o governo. Seria algo com riscos pessoais e profissionais, né? E qual seria o resultado dessa intervenção segundo essa visão do Dallagnol? Bom, a perspectiva que ele coloca é que se o Mendonça der uma decisão favorável ao Martins, isso poderia não só ajudar o Martins, obviamente, mas também expor o que a defesa e outros críticos veem como abusos no processo. Isso poderia levar a anular partes do processo ou, quem sabe, até a trancar a ação penal, que é basicamente encerrar o caso contra o Martins. Entendi. E o Chiquinho, o advogado, complementa lembrando que o próprio Mendonça já fez críticas públicas a certos métodos de investigação que agora estão sendo questionados nesse recurso. Certo. Então, juntando as peças, a gente tem um recurso com alegações bem sérias, num caso de altíssima visibilidade, chegando para um ministro que, bom, segundo essas análises, poderia ter uma visão diferente do relator original.
Por que tudo isso está chamando tanta atenção agora? O que deixa esse momento tão interessante, de acordo com as fontes, é justamente essa combinação toda. Não é só o que está escrito no recurso, mas quem vai analisar e todo o contexto, né? Qualquer decisão do Mendonça, seja para um lado ou para o outro, é vista como algo com potencial de ter um impacto grande. Pode afetar não só o Felipe Martins, mas talvez outros réus do 8 de janeiro, e principalmente pode afetar a percepção que as pessoas têm sobre como o STF está lidando com esses processos todos, que são super delicados. Levanta discussões importantes sobre devido processo legal, sobre o equilíbrio de poder dentro da própria corte. Realmente, parece que tem muita coisa em jogo. E a análise do ministro Mendonça sobre esses argumentos da defesa vai ser um ponto para a gente acompanhar de perto, pelo que essas fontes indicam. O fato de um ministro do STF ser chamado formalmente para avaliar se a condução de um caso por um colega foi regular, o que isso pode indicar sobre as dinâmicas lá dentro, sobre os freios e contrapesos no Supremo. Fica aí a questão para a gente pensar um pouco.